Boa tarde a todos, eu sou o irmão Eduardo. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração, você que está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube ou para alguém que eu tenha mandado, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia. Posso eu não ter muito entendimento na palavra, mas eu creio que o Senhor vai edificar a tua Bíblia, a tua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você pudesse, ou se não, meditasse junto comigo em Mateus 14, no seu versículo 22, que a palavra do Senhor, ela diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem num barco e fosse diante deles. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, num barco. Ele estava ali sozinho, mas o barco estava a consideravelmente distância da terra, fugidos pelas ondas, porque o vento sopra contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre as águas. Quando ouviram sobre o mar, ficaram aterrorizados, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo, Senhor, disse Pedro. Se é tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E o Senhor disse: venha-me, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas em direção a Jesus, mas reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salve-me. Somente até aqui. Essa palavra é muito clara. A você que está me assistindo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque Jesus, ele despediu seus discípulos e assim eles foram de barco. E o Senhor continuou orando, mas o Senhor era 100% homem, 100% Deus. Ele não necessitava de ali estar orando ao Pai, mas eu creio que ele queria escutar a voz de Deus, porque quantas das vezes você era uma bênção nas mãos do Senhor, mas hoje em dia não escuta mais a voz de Deus. Muitas das vezes você se deixou levar, a tempestade entrou dentro do seu barco e não deixa você caminhar, mas Jesus, ele foi ter com os discípulos dele sobre as águas. E ali, ao chegar ali, eles tiveram medo, porque quantas das vezes o dono do milagre vem de encontro à nossa vida e nós sentimos medo, a gente não queremos que ele venha, mas Pedro, ele foi um homem corajoso. Muitos podiam dizer que Pedro, ele foi um homem de pouca fé, porque ele afundou, porque ele começou a afundar assim quando ele olhou para a tempestade, acredito eu, para os ventos fortes que estavam lhe rodeando. E louvado e engrandecido é o nome do Senhor, mas ele foi o único que falou: se é tu mesmo, Senhor, deixa-me ir contigo sobre as águas, deixa-me ir andar contigo nessas águas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então que venhamos ser que nem Pedro, venhamos ter a ousadia que Pedro teve, porque eu creio que ali o Senhor contemplou a coragem de Pedro e a fé, porque ali o Senhor viu que Pedro tinha fé, que Pedro andou sobre as águas, que Pedro chegou até ele, porque acredito eu que Pedro estava ali olhando ao Senhor, olhando a presença do Senhor. Mas quando, por um momento, porque na nossa vida também, quando estamos focados em Jesus, o nosso foco, estamos andando sobre as águas, mas quando olhamos para o nosso lado, mas quando olhamos para um pouco, a tempestade pode estar curta, a ventania pode estar pequena, mas olhamos para o lado, começamos a afundar. Ei querido, ei querida, você que está assistindo neste momento esse vídeo, mesmo que por um momento você estivesse caminhando com o Senhor e por algum motivo você olhou para a tempestade ou para o vento forte, ou porque o barco estava ali, uma situação que aos seus olhos não iria, sua vida estava uma situação que não iria mais à frente, creia que hoje Jesus está te dando a mão, está falando: levante. Você pode ter tido pouca fé, mas ele é contigo e ele te fará mais que vencedor. Creia nessa palavra de hoje que eu estou te
O que eu estou aqui pronunciando, eu não conheço nada, o Senhor me ensina a cada dia. E eu agradeço em nome de Jesus.